O vídeo de hoje é mais que mega especial, porque hoje eu tô aqui com uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é meu amor. Vitória, que é minha namorada, também minha sócia, e a gente também mora junto. Eu sempre falo isso pra galera que, querendo ou não, meu relacionamento fez eu evoluir muito, principalmente como pessoa, né? Querendo ou não, essa relação de namorar, morar junto, ser sócio, não é tão simples, né? Nem um pouco. E querendo ou não, tudo que é difícil faz você com o tempo amadurecer. E o intuito desse vídeo aqui é não só mostrar para você que às vezes você nem imagina que a sua companheira, seu companheiro pode ser um grande parceiro para o seu negócio, né? Mas também mostrar para as pessoas o quão importante é o casal crescer, né? O casal buscar evoluir. Eu acredito que o namoro é um pré-casamento, e nele a gente aprende muita coisa, só que o intuito sempre de um casal tem que ser crescer, tem que ser evoluir e junto, né? Eu tenho muito essa mentalidade, então de início eu acho legal você explicar como é que foi que a gente se conheceu e começou as coisas, né? A Vitória é boa de contar a história. Como é que foi? Fala pra galera. Então, primeiro que ele não me pediu em namoro, né? A gente começou a empresa, o Dona, antes de começar a namorar. Você lembra disso? Lembro, eu até falei, acredito que já nesse canal, não tenho certeza. Mas por quê que você tava abrindo uma empresa comigo e você não me pediu em namoro? Porque na época a gente estava pensando como um negócio na ideia e ter você fazia sentido. Eu sempre falo isso aqui no canal, não faz sentido você colocar um negócio alguém que é seu amigo porque é seu amigo, ou sei lá, alguém da sua família só porque é da sua família. Mas você, no caso, fazia sentido, então por isso que a gente começou junto. Um dos motivos que fez também eu me interessar muito pela Vitória, que a Vitória sempre mostrou ser uma menina inteligente, né? Ela já trabalhava como coordenadora de marketing numa advocacia, então eu sempre achei isso bem legal, eu sempre gostei de low profile, mas acaba que você ainda não contou a história. Como é que foi? Então, a gente era ficante, né? A gente ficava, e aí o Marcos falou isso, né? Que eu trabalhava, eu era de outro mundo, ele fazia live, eu já era CLT, eu era do mundo corporativo. Então, eu falava muito do mundo corporativo pra ele, como ele não conhecia, ele achava surpreendente, assim. E a gente trocava muito sobre o que fazer, futuro, trabalho, tudo mais. E aí ele falou, eu tenho um amigo que ele é dono de uma indústria, tá me chamando pra fazer um produto. O que você acha? Eu falei, eu acho legal, tal. Ele, vamos lá comigo na reunião? De cara, né? Ele falou, vamos lá comigo na reunião? Olha o encontro onde era. Aí eu falei, ué, mas quando? Ele, agora. E eu tava na casa dele porque eu tinha encontrado ele numa festa no dia anterior, aí eu tinha ido pra casa dele, a gente dormiu, a gente acordou, ele falou isso. E eu lembro que quando eu tava colocando os EPIs pra entrar na indústria, tipo jaleco, a touca, eu falei pra ele, falei assim, mano, eu te encontrei numa festa e agora eu tô colocando um jaleco pra entrar dentro de uma indústria farmacêutica, tipo assim, nada a ver. Mas, enfim, foi isso. E aí, nessa reunião, já foi ele, eu e o Lucas, que também é nosso sócio. E lá, durante a reunião, o dono da indústria, ele queria fazer... Ele teve a ideia, né, de fazer um produto para Foco, que, no caso, é hoje o Reload, mas não era isso. A ideia era fazer um produto em cápsula para Foco e tal, que o Marco jogava, fazia live. E aí, no meio da conversa, o dono da indústria falou que o carro-chefe dele era suplemento alimentar, redutor de apetite, que ele fazia já para outros clientes, e que o produto era muito bom, tinha feedbacks muito eficientes. E a mãe do Marcos, né, que hoje é minha sogra, ela já revendia, ela era revendedora desse tipo de suplemento lá no Rio de Janeiro, no bairro dela, mas de outra marca, de outra empresa, mas ela já era um dos trabalhos que ela tinha, era uma renda extra, né, que ela tinha ali. Ela vendia alguns produtos e um deles era esse tipo de redutor de apetite. Isso foi até uma das minhas lógicas, né, que eu pensei assim, você lembra, pô, se minha mãe vende isso aqui e tá... E aí isso ficou ali, tipo, minha mãe tem contato com esse tipo de produto. E até então ele não sabia do meu histórico com isso. Eu acho que eu já tinha comentado, né, que eu tinha feito faculdade de nutrição. Mas nada muito demais, assim, eu nunca tinha aprofundado pra ele todo o histórico que eu passei com compulsão alimentar e autoimagem, problema com balança. Ele não sabia, mas eu já era consumidora desse tipo de produto. E aí, na hora, assim, me acendeu. Sabe aquela lâmpadazinha que tem no desenho, que acende quando a pessoa tem uma ideia? Foi eu, na hora. E aí, eu falei pra ele, a gente saiu da reunião, conversando sobre isso ali no carro. E eu falei pra ele, olha, se você quiser fazer realmente redutor de apetite, não trabalhar com a sua imagem, né? Porque o produto para Foco, ele trabalharia com a imagem dele, mas redutor de apetite, ele não tinha nada a ver. Eu falei, eu posso te ajudar, eu fiz nutrição, eu larguei a faculdade no TCC, contei ali mais ou menos por cima a minha história com
produtos de emagrecimento e há 25 anos eu praticamente só passei tentando emagrecer. E aí ele falou, pô, então acho que a gente pode se juntar, porque eu tenho a expertise dos influenciadores, você fez nutrição, você é a persona da marca e também trabalha com marketing. E o Lucas, que é o braço direito dele, já era, né? Na época, trabalhava ali como assessor, produtor. Aí ele falou, o Lucas, ele entende muito de administrativo, de financeiro, de estruturar. Eita. Então, mas olha só, e tem um ponto importante nisso, que foi o quê? O primeiro senso foi, pô, se minha mãe vende isso, por que eu não vou conseguir vender, né? E aí, o que acontece? Toda marca, eu sempre falo isso, é legal a marca ter um rosto, é legal a marca ter uma cara. Não ia fazer sentido para eu ser essa cara de uma marca que vende suplemento alimentar com um público mais feminino, né? É um público que foca mais em emagrecer. E eu sempre achei a Vitória perfeita para isso, né? Tanto que no mas começo... Mas era sua mãe, né? Então, mas aí que tá. Não, mas minha mãe não ia ser... A gente até tirou foto dela no fundo verde, verdade, né? lembra? Verdade, eu ia botar minha mãe. Só que aí depois eu fui e falei, não, tem que ser a Vitória. Entendeu? A Vitória é perfeita, a Vitória fala bem, a Vitória é comunicativa. Não Vitória... era nem só isso. No começo, que era a minha sogra, ficou difícil um pouco a logística, porque ela é do Rio, a gente é de São Paulo, a gente precisava que ela, tipo assim, gravasse um stories pra soltar no Instagram. E ela não conseguia gravar sozinha, o que ela gravava não tinha uma boa qualidade, uma boa iluminação. Então, como a gente já tava ali junto todo dia e eu já tinha uma certa desenvoltura, a gente decidiu trocar ali, eu também já era sócia da empresa. E aí acabou que foi, assim. Então, mas aí também, o outro ponto é também que a Vitória fez nutrição. A Vitória tem esse histórico, igual que ela falou, da busca, da perda de peso sempre. A Vitória também usou o produto durante muito tempo. De cara, isso aí foi muito importante. Eu mesmo, no começo, eu era a pessoa que comunicava com as influenciadoras, só que logo eu falei, não, tem que ser a Vitória, porque não faz sentido, sabe? Tipo assim, eu só falava com um monte de mina. E, tipo, querendo ou não, as minas ia ficar muito mais confortável conversando com a Vitória, que até entende sobre. Só que para não estender muito isso aí, de como foi que a gente começou as paradas, eu acho legal também a gente falar como é que foi esse processo, né? Porque foi um processo, não foi nada fácil, né? A gente ralou muito. Só que ao mesmo tempo, a gente teve tanto problema, né? Aconteceu tanta coisa. E até mesmo muitas coisas que não foram culpa nossa, né? Foram culpa de terceiros, que não tem nem a ver com a nossa empresa. Mas, cara, como que a gente aprendeu com tudo isso, né? Como que a gente evolui a cada dia. É muito legal você ver, né? E você, às vezes, olhar para trás e pensar o quanto que a gente está aprendendo a cada dia. Às vezes eu olho e eu fico pensando, cara, esses anos parece que eles foram essenciais para a gente aprender como é que faz, aprender perfeitamente, se tornar um perito, né? Se tornar bom, para, literalmente, a gente começar a explodir. Entendeu? E aplicar tudo isso que a gente aprendeu todos esses anos. Tem muita gente que não olha por isso, né, por esse lado, né, de um casal trabalhar junto, de um casal crescer. E, cara, eu não sei te explicar, mas... Acabou que pra gente as coisas aconteceram muito naturalmente, né? Então... Tipo, naturalmente a gente convivia muito e aí a gente, por algum motivo, a gente tinha uma energia muito boa, uma conexão muito boa. Então a gente se conhecia há pouco tempo, mas a gente confiava muito um no outro nesse sentido. Então acabou que nessa fase foi muito engraçado, porque... As minhas amigas falavam, você tá começando a ficar com esse cara, você tá sumindo, você só fica na casa dele, você tá vivendo pra ele. As pessoas não entendiam que além do meu ficante ou do início de namoro, a gente tava passando por uma fase que era de abrir uma empresa. E a gente nunca tinha feito isso. Eu era CLT até então, ele era influenciador, ele tinha a empresa de Marcos influenciador, mas é diferente. A gente nunca tinha institucionalizado uma empresa de fato. Então, a gente passou por tudo, era tudo novo pra gente. Mas não só isso, né? Também teve aquela parada do propósito no começo, né? Porque a gente vivia uma vida completamente diferente da vida que a gente vive hoje. Entendeu? Principalmente eu saía de segunda a segunda, pô. Eu conhecia a Vitória saindo. Mas quando a gente começou o Dona, eu acho que naturalmente isso foi mudando. Porque então, a gente precisava aplicar muito tempo no Dona. Tanto que quando a gente começou o Dona, eu ainda era CLT. E a gente começou ali, por exemplo, em maio, fazer as coisas, o logo, o nome, desenvolver as paradas. Quando foi em outubro, final de setembro, começo de outubro, eu fui desligada. E aí eu lembro que quando eu fui ligar pra ele, chorando, falando, eu fui desligada, que merda, vou ter que ir embora. Porque eu já morava sozinha em São Paulo, então aquele trabalho pagava meu aluguel, era o que me sustentava. E ele falou, o quê? Você tá triste? Que ótimo, é a resposta, pra gente trabalhar junto. Agora você vai ter muito mais tempo pro Dona, porque eu ficava ali me dividindo entre o meu trabalho CLT e o Dona. E como era no início, exigia muito tempo, muita coisa. Como a gente estava aprendendo tudo, a gente, por exemplo, tinha que fazer algo, mas como faz? A gente tinha que aprender como fazer para fazer. E quando a gente conseguia, chegava lá, tinha outro processo que a gente não sabia, que a gente tinha que aprender também. Então a gente tava... Gente, ninguém
pegou na nossa mão e falou, ah, é por aqui, o caminho é esse. A gente foi descobrindo tudo sozinho. Então, até hoje, às vezes tem alguma coisa, a gente vai em algum evento, conhece algum produtor e eles falam, ah, vocês não têm X coisa, tipo uma coisa B, sei lá, uma placa de reconhecimento, algo assim. E a gente fala, não tem como a gente ter isso. Eles falam, caramba, já era pra vocês, são gigantescos. Já eram pra vocês estar em X de lugar. Porque como a gente começou descobrindo as coisas sozinho, a gente, né, vai um passinho de cada vez. Então, e sempre teve essa parada da lei da atração. Eu sempre puxei muito pra isso em acreditar. Eu acreditava muito em ter um negócio próprio. Como eu tava falando pra vocês sobre o propósito é muito importante. Por exemplo, eu sempre tive um propósito querendo ou não de vida. Por mais que eu vivesse uma vida que eu saísse de segunda a segunda, eu tinha um propósito que era dar o melhor de mim em tudo que eu fosse fazer. E eu lembro que quando eu conheci a Vitória naquela época queria namorar. Na época, você lembra que eu tava meio... Tipo assim, e não é que eu não queria namorar com a Vitória. Eu achava a Vitória muito foda, só que... tu lembra a vida que eu vivia? Eu tinha muita dificuldade, é aquilo que eu falo pra vocês sobre o ciclo vicioso. Eu tinha muita dificuldade de largar o rolê. Eu tinha muita dificuldade de largar a balada. E eu não queria chatear ela, eu não queria decepcionar ela. Então eu tinha muito em mente que é o seguinte, cara, se eu for ficar com alguém, se eu for namorar, eu vou ter que parar de tudo isso, eu tenho que cortar. E eu botava isso muito em mente. Só que por outro lado, eu também já queria cortar tudo isso, eu queria já parar com tudo isso. E eu sempre falo isso aqui no canal. Não adianta você não querer mudar, sabe? Não adianta. A pessoa, em primeiro lugar, a pessoa tem que querer mudar. Porque mudar é um processo, né? Pra me largar minha vida, às vezes eu fico pensando, pô, que vida maravilhosa que eu tenho hoje, principalmente ao seu lado, né, meu amor? Mas eu fico pensando assim o seguinte, e se eu não tivesse mudado? Entendeu? Eu acredito o seguinte, a gente sempre tem que tirar o melhor de si, eu sempre busco tirar o melhor de mim. E isso em qualquer área, principalmente namorando. Então, nessa época, eu pensei, pô, a Vitória estava se dedicando também a crescer um negócio junto com isso, com a gente ficando, entendeu? E eu pensei, pô, por que não dar o melhor de mim como namorado, como um companheiro? E isso fez eu só evoluir, crescer. E com o tempo é muito louco eu ver que eu odeio rolê hoje em dia, eu odeio festa. A gente não gosta de sair de casa. A gente tem os objetivos muito juntos, né? Hoje em dia o nosso foco é trabalho, é crescimento. A Vitória acha até eu chato, né? Porque eu gosto de trabalhar de sábado e domingo também. A Vitória já pega sábado e domingo, ela quer descansar. Mas é isso que eu tô falando pra vocês. Eu comecei a entrar tanto nesse propósito, a ter tanto esse propósito de vida, que é como se eu tivesse virado um maluco, pô, entendeu? Eu fiquei viciado em, tipo assim, evoluir, em crescer. E evoluir eu não digo só de dinheiro, mas evoluir como pessoa. E até hoje a gente ainda tá aprendendo, né? Porque, querendo ou não, a convivência também é muito difícil, assim, não só pra gente, pra todos os casais, não só casais, família, familiar, quando mora junto. Eu tenho várias amigas que falam, eu me obrigava muito com os meus pais quando eu morava com eles, e agora que eu moro separado, a nossa convivência é muito melhor, a gente não briga, não tem mais motivo pra brigar, porque às vezes briga por conta de convivência, porque, que deixou um negócio sujo, que eu pedi pra você fazer isso, fazer aquilo. Então, a gente tem que se blindar muito nesse sentido, porque a gente trabalha junto, a gente mora junto, a gente faz academia junto, a gente faz praticamente quase que tudo junto, mas óbvio que sempre respeitando a individualidade um do outro. Então, às vezes eu quero ficar sozinha, quero assistir um filme de menina, coisa de mulher, e eu vou, me tranco no quarto, ele vai fazer as coisas dele, vai jogar bola com os amigos dele, às vezes ele marca com os amigos dele, vai lá na casa do Pio jogar videogame, lembra? Vai todos os meninos. Então, a gente respeita a nossa individualidade, mas a gente tá 24 horas por dia junto. Então, a gente tem que ter sabedoria, porque às vezes a gente briga por conta de ciúme no relacionamento, que é normal, acontece com todo casal, mas uma hora depois a gente tem que entrar na reunião e a gente tem que se falar. A gente tem que se conviver. Teve até, em uma discussão que a gente teve um tempo atrás, eu até sentei com ele e falei, olha, não adianta, a gente tem que aprender a lidar um com o outro, porque além do nosso relacionamento, a gente tem agora não só uma, como duas empresas. Então, a gente tem que conviver, sabe? A gente ainda não tem um filho, né? Porque falam muito isso. Quando você tem um filho com alguém, você tem um laço pro resto da vida. E no caso, a gente tem as nossas empresas, que é um patrimônio, é algo que a gente vai deixar para os nossos filhos. Então, a gente tem que se respeitar e tem que saber lidar um com o outro da melhor forma. Óbvio que nem sempre é tão fácil, a gente tem criações muito diferentes. Ele é lá do Rio de Janeiro, eu sou do Guarujá. Ele teve uma criação mais conservadora, num lar evangélico. Eu já tive uma criação muito mais livre, com mais liberdade, com os meus pais. Então, querendo ou não, às vezes essas diferenças, elas se batem no dia a dia em algumas coisas, assim, que é rotina, mas é aquilo. A gente, querendo ou não, tá se preparando para um casamento. E sempre quando a gente tem alguma discussão, que eu falo que discussão, ela é feita para, por exemplo, para aquilo não acontecer de novo. Então, se ele vem chamar minha atenção por algo que eu fiz,
A minha parte é respeitar ele de volta, não fazendo aquilo de novo. Isso não é sobre ser pau mandado, é sobre respeitar o outro. E, né, eu também quero que o meu relacionamento seja um bom relacionamento. Eu acredito que, na verdade, a galera tem que entender isso. Eu já falei sobre isso aqui. Muita gente vê a internet e se ilude, achando que o relacionamento dos outros é mil maravilhas, achando que a vida é um morango. Mas não, a vida é feita de altos e baixos. E o que vale é aquilo que eu sempre falo pra vocês, tirar o melhor de cada situação. Então, numa situação difícil, tirar o melhor disso, entende? Porque é muito complicado, ainda mais quando você lida com, pô, igual a gente falou aqui, né, que é sócio, namora e mora junto, entendeu? E é muito louco, por exemplo, eu sou louco pra ser pai, só que eu sempre falo com a Vitória, pô, agora eu não consigo, agora eu tô muito focado em crescer, eu tô muito focado no meu propósito. E eu quero ser um pai, eu quero ser o melhor pai do mundo, entende? E pra mim ser o melhor pai do mundo, eu quero mais tempo. Sim. Quando você tem propósito na sua vida, né? E a ideia desse vídeo aqui até mesmo, você vê que você nem imagina, às vezes, quem pode ser uma pessoa que é um parceiro pro seu negócio, não precisa ser sua namorada, às vezes pode ser um amigo, mas alguém que tu vê que bate a parada, que dá certo. E que, pô, pelo menos eu sinto que a gente junto é muito mais capaz de crescer, entendeu? Porque é aquilo, né? São duas pessoas, né? É um ajudando o outro. Entende? No momento que tá difícil pra mim, a Vitória tá aqui comigo. No momento que tá difícil pra ela, eu tô aqui com ela. Então... Eu também sinto que a gente tem skills muito diferentes, né? Então, você tem umas skills que eu não tenho, que eu nunca vou conseguir ter, porque é o que você viveu, é o que você passou, é sobre você, a sua vida, a sua história. E eu tenho também skills que você não tem. Então, quando a gente junta as duas, a gente cria um monstro, né? Então, acho que é muito sobre isso. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Namoro é um negócio sério, namoro é pra crescer, é pra evoluir, é pra você aprender. E isso faz total diferença se você tem um propósito de vida, né? O que você quer pra sua vida? Aonde você quer chegar? Com quem que você quer estar lá? Com certeza, né? Nossa vida tem sido fantástica. Eu só tenho a agradecer a Deus, né? Por ter trago essa mulher maravilhosa pra minha vida. E é isso, galera. Espero que vocês deixem um like, valeu? Se inscrevem no canal. E comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. Espero que vocês comecem a enxergar também as coisas de uma forma um pouco diferente, né? Porque tem muita gente que acha que, quero namorar pra postar fotinha no Instagram. Ah, não. Por exemplo, né? Se você tem 15 anos, não namora. Porque você não vai casar com quem... Eu acho que namoro é pra casar. Se você não quer casar, não tem por que você namorar. Você vai namorar pra quê? Pra perder o seu tempo. Vai viver, então, sabe? Mas se você é novo, se você é adolescente, não faz sentido. Vai estudar, vai fazer Isso era uma parada que eu tinha essa dificuldade. Porque você fala que eu te enrolei, né? Porque foi o quê? 8 meses que eu demorei pra te pedir namoro. Mas é porque eu tinha muito isso em mente. Cara, namoro é pra casar, namoro é pra casar. Se eu vou namorar, eu tenho que casar. Eu penso assim, se eu vou namorar, eu tenho que casar. Ah, entendeu? Mas eu acho que é diferente. A gente já tinha mais de 20, né? Tô falando de adolescente, tipo... Tem gente que na escola... Então, mas tem muita gente que não leva a sério por relacionamento. Muita gente que eu conheço mesmo, eu já vi gente que namora só pra... Eu não vou namorar 10 anos. Eu já falei sobre o Eu não namoro 10 anos. Deus me... Eu falei pra Vitória, 9, tá bom. Deus. É isso, galera. Tamo junto.